Primeira edição, 1986. Segunda edição, 2009. Coordenação editorial, Alice Kobayashi. Coordenação de produção, Roseli Sede. Diagramação, digitexto Buru e gráfica. Capa e ilustrações, Gilberto Miadaira. Revisão, Roseli Sede e Marcos Vinícius Toledo. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil. Orlandi, N. Puccinelli, 1942. O que é linguística? N. Puccinelli. Orlandi. 2. ed. São Paulo, Brasiliense, 2009. Coleção Primeiros Passos. 184, ISBN 978, 85, 11, 00125, 91. Linguística e título. I. Série 09, 015 11 CDD 410. Índices para catálogo sistemático. 1. Linguística 410. Editora e Livraria Brasiliense, Rua Mourato Coelho, 111 Pinheiros, CEP 05417 010 São Paulo, SP www.editorabrasiliense.com.br. Sumário. Capa e contracapa. Saber e Poder, 7. Ok, o que não é linguística, 10. Duas obras, um Saussure e nenhuma publicação, 19. As muitas funções, 27. Chomsky, uma teoria científica explicativa, 37. O social e o cultural, 48. A análise de discurso, mais uma volta nos círculos, 58. Tecnologias da linguagem, um novo funcionamento, 62. Uma parada, 70. Final, 73. Indicações para a leitura, 74. Sobre a autora, 77. O homem procura dominar o mundo em que vive. Uma forma de ele ter esse domínio é o conhecimento. Esse é um dos motivos pelos quais ele procura explicar tudo o que existe. A linguagem é uma dessas coisas. Ao procurar explicar a linguagem, o homem está procurando explicar algo que lhe é próprio e que é parte necessária de seu mundo e da sua convivência com os outros seres humanos. Por que falamos? Para que falamos? Como falamos? Porque as línguas são diferentes. O que são as palavras? O que elas produzem? Essas questões tocam diretamente o homem, e ele tem procurado dar-lhes uma resposta. De posse desse saber sobre a linguagem, o homem tenta domesticar seus poderes e trazê-los para si. Será que consegue? 8. N. Puccinelli. Orlandi. Um interesse antigo e uma ciência moderna. A sedução que a linguagem exerce sobre o homem existe desde sempre. A gente pode observar esse fascínio de inúmeras maneiras, por meio da literatura, da poesia, da religião, da filosofia etc. Não faltam lendas, mitos, cantos, rituais, histórias e até polêmicas muito antigas que revelam a curiosidade do homem pela linguagem. Na Grécia Antiga, os pensadores estendiam-se em longas discussões para saber se as palavras imitam as coisas ou se os nomes são dados por pura convenção. Ou então mantinham calorosos debates sobre a própria organização da linguagem. Ela se organiza, perguntavam eles, de acordo com a ordem existente no mundo, seguindo princípios que têm como referência as semelhanças ou as diferenças. Também os antigos hindus são conhecidos pela sua agudeza no tratamento da linguagem verbal. Com a redescoberta do sânscrito, língua sagrada da Índia antiga, no século XIX, apareceram os sofisticados estudos de linguagem que os hindus tinham feito em épocas muito remotas. Os motivos pelos quais eles se interessavam pela linguagem eram religiosos, estabelecer pela palavra uma relação íntima com Deus, mas nem por isso seus estudos eram menos rigorosos. Na Idade Média, a reflexão sobre a linguagem teve nos modistai uma de suas manifestações. O que é linguística? 9. Relevantes. Eles procuraram construir uma teoria geral da linguagem, partindo da autonomia da gramática em relação à lógica. Consideram, então, 3 tipos de modalidades: modus, manifestados pela linguagem natural, o modus essendi, de ser, o intelligendi, de pensamento, e o significandi, de significar. Há um número enorme de fatos que mostram essa atenção que os homens de diferentes épocas sempre dedicaram à linguagem.
Mas é só com a criação da linguística que essas manifestações da curiosidade do homem tomam a forma de uma ciência, com seu objeto e método próprios. A linguística é uma ciência recente, inaugurou-se no começo do século XX. Não foi sem dificuldades que a reflexão sobre a linguagem conseguiu se impor como ciência. Para isso, teve de demonstrar o apuro de seu método e a configuração precisa de seu objeto. A linguística definiu-se, com bastante sucesso entre as ciências humanas, como estudo científico que visa descrever ou explicar a linguagem verbal humana. Dada a nossa tradição escolar, há uma tendência em se identificar o estudo da linguagem com o estudo da gramática. A linguística, no entanto, distingue-se da gramática tradicional, normativa. Ela não tem, como essa gramática, o objetivo de prescrever normas ou ditar regras de correção para o uso da linguagem. Para a linguística, tudo o que faz parte da língua interessa é matéria de reflexão. Mas não é qualquer espécie de linguagem que é objeto de estudo da linguística, só a linguagem verbal, oral ou escrita. Os sinais que o homem produz quando fala ou escreve são chamados signos. Ao produzir signos, os homens estão produzindo a própria vida. Com eles, o homem se comunica, representa seus pensamentos, exerce seu poder, elabora sua cultura e sua identidade etc. O que é linguística 11? Os signos são fundamentais, pois dão ao homem sua dimensão simbólica, essa que o liga aos outros homens e à natureza, isto é, a sua realidade social e natural. Há, além dos signos da linguagem verbal, muitas outras espécies de signos que povoam de linguagens a vida do homem: a pintura, a mímica, o código de trânsito, a moda, as linguagens artificiais etc. Os signos quase sempre, tanto os das linguagens não verbais quanto os da linguagem verbal, são objetos de uma ciência geral dos signos, a semiologia. Os signos da linguagem verbal têm uma importância tão grande para a humanidade que mereceram uma ciência só para si, a linguística. Alguns precursores, os séculos XV e X na história da constituição da linguística há dois momentos-chave: o século XVII, que é o século das gramáticas gerais, e o século XIX, com suas gramáticas comparadas. No século XVII, os estudos da linguagem são fortemente marcados pelo racionalismo. Os pensadores da época concentram-se em estudar a linguagem enquanto representação do pensamento e procuram mostrar que as línguas obedecem a princípios racionais, lógicos. Esses princípios, dizem eles, regem todas as línguas. A partir desses princípios, definem a linguagem. 12 Nipkow Orlandi. Em geral, e tratam as diferentes línguas como casos particulares. Produzem assim as chamadas gramáticas gerais e racionais. Como eles consideram que a linguagem é regida por princípios gerais que são racionais, passam a exigir dos falantes clareza e precisão no uso da linguagem. Ideias claras e distintas devem ser expressas de forma precisa e transparente. A gramática que construem deve funcionar como uma máquina que possa separar automaticamente o que é válido e o que não é. Uma espécie de autômato, regido pela lógica. O alvo que esses estudiosos querem atingir é a língua ideal, língua universal, lógica, sem equívocos, sem ambiguidades, capaz de assegurar a unidade da comunicação do gênero humano. Não é difícil reconhecer já aí o sonho do homem moderno em ter o controle do mundo por meio das máquinas. Esse ideal, traduzido para a atualidade, é a língua metálica, a dos computadores, universal e sem falhas. Há uma gramática que é tida como modelo por grande número de gramáticos do século XVII, é a gramática de Port Royal, também chamada gramática geral e racional, ou razoada, dos franceses Claude Lancelot e Antoine Arnauld, 1690. A contribuição talvez mais interessante dessas gramáticas gerais para a linguística foi justamente a de o que é linguística 13. Estabelecer princípios que não se prendiam à descrição de uma língua particular, mas de pensar a linguagem em sua generalidade. Outro momento importante para a história da linguística é o século XIX, o da linguística histórica, com as gramáticas comparadas. Esse século tem movimentos, perspectivas e interesses bem diferentes do século XVII.
Já não tem validade o ideal universal, e o que vai chamar a atenção dos que trabalham com a linguagem é o fato de que as línguas se transformam com o tempo. Não é mais a precisão, mas a mudança o que importa. E a época dos estudos históricos, em que se procura mostrar que a mudança das línguas não depende da vontade dos homens, mas segue uma necessidade da própria língua, e tem uma regularidade, isto é, não se faz de qualquer jeito. A figura mais expressiva da época é o alemão F. Bope. A sua importância é tal que se considera que a data de nascimento da linguística histórica é da sua obra, 1816, sobre o sistema da conjugação da língua sânscrita, comparada ao grego, ao latim, ao persa e ao germânico. E no século XIX que se descobre a semelhança entre a maior parte das línguas europeias e o sânscrito. A esse conjunto de línguas se chamou línguas indo-europeias. 14 Anipuxinelirlandi. Os indo-europeístas vão dizer que as semelhanças, que eles encontram, indicam que há parentesco entre essas línguas, elas são consideradas da mesma família, isto é, são vistas como transformações naturais de uma mesma língua de origem, o indo-europeu, a qual eles propõem que se chegue pelo método histórico comparado. Por esse método, comparam-se as línguas, e se estabelecem correspondências, sobretudo gramaticais e sonoras. O alvo visado, então, não é mais a língua ideal, mas a língua-mãe. O ideal racionalista cede seu lugar ao ideal romântico, não se busca a perfeição, se busca a origem. Essa língua de origem, o chamado indo-europeu, não é uma língua da qual se tenham documentos. É uma reconstrução teórica, um conceito. Mas a vontade de reconstruir a língua-mãe é tal que chegam mesmo a escrever fábulas nessa língua. A grande contribuição das gramáticas comparadas foi evidenciar que as mudanças são regulares, têm uma direção. Não são caóticas, como se pensava. Podemos observar essa direção, essa regularidade da mudança se tomar, por exemplo, hoje, um tipo de uso como o que se dá em soldado por soldado. Nessa posição, vemos que há possibilidade de mudança, de L em R, mas nunca temos um L se transformando em P, por exemplo. O que é linguística 15? No século XIX, para mostrar a regularidade, certos linguistas históricos, os chamados neogramáticos, chegaram a enunciar leis para as mudanças na língua, as leis fonéticas, pelas quais eles procuravam explicar a evolução. Eles construíram uma escrita própria para anotar as formas em sua evolução. Colocaram essas formas como matrizes para o conjunto de formas existentes nas línguas indo-europeias, em relação à inexistente língua-mãe, o indo-europeu. Assim puderam identificar e organizar as formas dessa família de línguas. Por essa escrita, podemos ver, por exemplo, que o espanhol lluvia e o português chuva são parentes, tendo evoluído da mesma palavra latina pluvium. Como encontramos ainda em espanhol leno e em português cheio que derivam de plenum, podemos reconhecer uma regularidade na evolução, PL, CH, português, e PL, LL, em espanhol, onde o sinal, significa transforma-se em. Ainda que a codificação dessas regularidades tenha sido foco de muitas controvérsias, por meio delas os gramáticos chegaram a formas cada vez mais remotas das línguas, até reconstruírem formas supostas da hipotética língua de origem. Por exemplo, comparando, de um lado, o latim centum, o grego iateu, o antigo irlandês sete, o gótico unde, e, de outro lado, o antigo hindu satam e o lituano sintas, eles. 16 Anipuxinelirlandi. Reconstruem o indo-europeu canto M, que corresponde ao português sem. A ciência da linguagem e sua escrita. Essa escrita simbólica desenvolvida no século XIX dá uma contribuição decisiva para a edificação da linguística como ciência. Ao construir esta escrita, a gramática histórica se utiliza de símbolos para descrever a própria língua. É isso a metalinguagem, usar a linguagem para falar da própria linguagem. Toda a ciência tem de ter uma metalinguagem, pela qual estabelece suas definições, conceitos, objetos e procedimentos de análise. Há metalinguagens formais, que usam símbolos abstratos, como a física, por exemplo, e há metalinguagens não formais, que usam a linguagem ordinária, como a história,
a antropologia, as ciências humanas em geral. A linguística, embora seja uma ciência humana, tem valorizado a metalinguagem formal, exemplo, SN mais SV, como sua escrita própria. Isso lhe deu uma posição de destaque entre as ciências humanas. As condições que tornaram possível, já no século X, uma escrita científica formal para a linguística vão ser cada vez mais elaboradas. Com o linguista americano Noam Chomsky, nos anos 1950, a SVM igual a T. O que é linguística 17? Linguística chega a uma escrita formal rigorosa, integrável à teoria dos sistemas, da matemática. Mas essa não é uma questão pacífica para os que refletem sobre a linguagem. Há os partidários da formalização e os que consideram que ela deixa para fora os aspectos mais definidores da linguagem. As duas tendências, pelo que foi dito até agora, a gente pode reconhecer que há, na trama histórica que enreda o pensamento linguístico, duas tendências principais. Uma que se ocupa do percurso psíquico da linguagem, observando a relação entre linguagem e pensamento. Busca o que é único, universal, constante. É chamada de formalismo. A outra é o sociologismo, que se aplica em estudar o percurso social, explorando a relação entre linguagem e sociedade. Procura o que é múltiplo, diverso e variado. Essa divisão, que atravessa a história da linguística, apõe os partidários de que existe uma ordem interna, própria da língua, aqueles que defendem a ideia de que essa ordem reflete a relação da língua com a exterioridade, incluindo suas determinações históricas e sociais. Nós vamos ver que, embora os estudos linguísticos se desenvolvam em várias direções, acabam sendo atravessados e definidos por essas tendências conflitantes, a formalista e a sociologista. 18 Anipuxinelirlandi. Anagramas são palavras formadas por letras de outras palavras ou frases. É possível reconhecer isso nas palavras Iracema e Homérica. A linguística, tal como a conhecemos hoje, começa com o curso da Linguística Geral, do suíço Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, mestre da Universidade de Genebra e pai da linguística moderna, é sem dúvida uma figura surpreendente. De publicação feita por sua iniciativa consta muito pouco, como um trabalho seu sobre vogais do indo-europeu que, no entanto, não é o trabalho mais importante de sua carreira. O curso da Linguística Geral, publicado em 1916, sobre o qual se construiu todo o edifício da linguística moderna, resulta de anotações de aulas reunidas e publicadas por dois de seus alunos, Charles Boyle e C. Shea. A publicação do curso teve suas dificuldades, porque esses alunos não puderam, na época, contar 20 Anipuxinelirlandi com os manuscritos do mestre, que os auxiliassem na reconstrução das aulas. O mais intrigante é que aquilo pelo qual Saussure é conhecido, o curso, talvez não tenha sido a tarefa em que ele mais havia se empenhado. Entre 1906 e 1909, além de dar as aulas de linguística geral, ele gastou um tempo considerável analisando anagramas, aos quais dedicou a escrita de mais de 100 cadernos que hoje estão guardados na Biblioteca Pública de Genebra e em torno dos quais se faz um silêncio discreto. Em seu incansável trabalho de decifração, Saussure procurou mostrar como há um texto sob o texto poético. O discurso poético seria uma segunda maneira de ser de um nome, um tema. Por exemplo, em um texto latino em que a personagem Cornelius é importante, o verso latino MURSPIRFCITTUOUTESCENT evoca as vogais do nome Cornelius, sem que ele seja explicitamente nomeado. De acordo com a hipótese de Saussure, o leitor percebe esses sons condutores, de tal modo que, na leitura desses textos poéticos, existiria um fundo latente, um segredo, uma linguagem sob a linguagem que agiria na cabeça do leitor. Mas o Saussure dos anagramas é, na história da linguística, um Saussure rejeitado, proibido, porque considerado fantasista, decifrador, cabalista. O Saussure reconhecido é o do curso, que deu à linguagem uma. O que é linguística 21? Ciência autônoma, independente.
Tanto assim que esse pensador que não quis cumprir o gesto de tornar-se o fundador de uma ciência é hoje a referência obrigatória para qualquer teoria linguística atual. Mesmo quando os debates e conflitos parecem inconciliáveis, ele está na origem das diferentes reflexões. Essa ciência, que ele constituiu, tem 4 disciplinas que correspondem a 4 diferentes níveis de análise: a fonologia, estudo das unidades sonoras; a sintaxe, estudo da estrutura das frases; e a morfologia, estudo da forma das palavras, que, juntas, constituem a gramática; e a semântica, estudo dos significados. O objeto com Saussure, a linguística ganha um objeto específico, a língua. Ele a conceitua como um sistema de signos, ou seja, um conjunto de unidades que estão organizadas formando um todo. Define, então, o signo como a associação entre significante, imagem acústica, e significado, conceito. Ele diz que é fundamental observar que a imagem acústica não se confunde com o som, pois ela é, como conceito, psíquica e não física. Ela é a imagem que fazemos do som em nosso cérebro. Não importa que ao dizer rio, nas várias vezes em que repetir essa palavra, eu possa modificar um pouco o modo como a pronuncio, com R+. 22 Anipuxineliorlandi. Alveolar, RRR, ou mais velar, H. A imagem acústica é que interessa, e ela será sempre a mesma. Assim, como não interessam as várias formas dos diferentes rios que existem, é sempre o mesmo significado rio que me vem à mente quando pronuncio rio. Ele considera ainda que o laço que une o significante com o significado é arbitrário, convencional e motivado, quer dizer, esse sistema que a língua é formado de unidades abstratas e convencionais. Não há motivo para que o cão se chame cão. Mas é claro que uma vez que se atribui a esse nome, ele passa a ter um valor na língua; nós o associamos, no nosso cérebro, com a ideia de cão, e não se pode chamar um cão de gato. E por meio dessa relação de diferença que os signos constituem o sistema da língua. Um signo sempre tem relação com outro que ele não é. Por isso se diz que o valor do signo é relativo e negativo. Cão significa cão porque não significa gato, não significa rato, e assim por diante. Uma distinção importante que Saussure faz é a que separa a língua e fala. Para ele, a língua é um sistema abstrato, um fato social, geral, virtual; a fala, ao contrário, é a realização concreta da língua pelo sujeito falante, sendo circunstancial e variável. Como a fala depende do indivíduo e não é sistemática, ele a exclui do campo da linguística. O que é linguística? 23. Outra distinção proposta por Saussure é a que separa a sincronia, o estado atual do sistema da língua, e a diacronia, sucessão, no tempo, de diferentes estados da língua em evolução. Ele exclui também a diacronia do domínio da linguística, considerando incompatível a noção de sistema e de evolução. Desse modo, com os conceitos de língua, valor e sincronia, ele institui a base da linguística como ciência. Um método para tudo, o estruturalismo é essa organização interna da língua, que Saussure chama sistema, seus sucessores chamarão estrutura. Com essa noção, procuram valorizar a ideia de que cada elemento da língua só adquire um valor quando se relaciona com o todo de que faz parte. Saussure exemplifica isso com o jogo de xadrez, em que uma peça, o cavalo, por exemplo, tira sua identidade não do material de que é feito, pode ser de madeira, osso, marfim etc., e nem mesmo de sua figura aparente, pode até ser substituído por um botão, mas da relação de oposição que tem com as outras peças e da sua posição em relação ao todo. Sua identidade depende do seu lugar no tabuleiro, do seu valor no jogo. Assim, qualquer unidade linguística também se define pela posição que ocupa na rede de relações que constitui o sistema total da língua. 24 Anipuxineliorlandi. O método que analisa a língua assim definida é o método estrutural e dá à linguística a posição de ciência piloto das ciências humanas. Uma forma de estruturalismo, o funcionalismo ao estruturalismo foi muito bem sucedido desde sua origem. Além de servir a várias ciências, teve muitas formas no interior da própria linguística. Uma dessas formas é a do chamado funcionalismo.
O objetivo do funcionalismo é considerar as funções desempenhadas pelos elementos linguísticos, sob quaisquer de seus aspectos, fônicos, gramaticais e semânticos. Quanto aos aspectos fônicos, o que a fonologia vai estabelecer por meio da noção de função é que entre os traços sonoros fisicamente presentes em uma pronúncia, somente alguns têm valor distintivo, isto é, só alguns têm função na comunicação de uma informação. Esses são os traços considerados fonologicamente pertinentes. Por exemplo, o traço que distingue TD na oposição entre dente e tente, em que o T é surdo e o D é sonoro. Já entre SOL dado SOR dado não há oposição, e a diferença entre o e R, nessa posição, não é pertinente, não distingue um signo do outro. O que é linguística 25? Essas distinções vão ser utilizadas para descrever não só os sons, mas também as unidades gramaticais e semânticas. O problema é que, quando se trata de encontrar traços para distinguir significados, aspectos semânticos, ou formas e construções, aspectos gramaticais, os estruturalistas esbarram em sérias dificuldades. Qual é o traço que distinguiria, por exemplo, no nível semântico, amor de afeição ou, no nível morfológico, que traços distinguem cantei de cantava? Para dar conta dessas dificuldades, eles têm de sofisticar seus instrumentos de descrição. Começam a levar em conta diferentes tipos de relações. Para dar conta da combinação de unidades, além das oposições, passam a trabalhar também com relações de contraste. Esses dois tipos de relações, as oposições e os contrastes, constituem os dois eixos, o paradigmático e o sintagmático, que são o suporte da organização geral do sistema da língua. O eixo paradigmático é o que organiza as relações de oposição, ou, em que as unidades se substituem, teomo se homo, e o eixo sintagmático é aquele que representa as relações de contraste, e mais e, em que as unidades se combinam, C mais o mais M mais o igual a como. Assim, toda a estrutura da língua estaria sustentada por essas relações de substituição ou de combinação de formas. 26 em Hipuxinelirlandi. Se essas considerações tornam mais satisfatória a análise das formas significantes, do nível da fonologia e da sintaxe, não acrescentam muito à análise dos significados, do nível semântico. Esse é um limite que sempre vai perturbar o estruturalismo. Não só a noção de relação, mas também a própria noção de função foi entendida de várias maneiras pelos estruturalistas. Na verdade, há mais de um funcionalismo. Além do que já expusemos, há também o que considera as funções constitutivas da natureza da linguagem. Essas funções vão ser caracterizadas segundo o papel de cada um dos elementos do esquema da comunicação. 28 em Hipuxinelirlandi. Temos, então, as funções: expressiva, centrada no emissor; conativa, centrada no receptor; referencial, centrada no objeto da comunicação; fática, centrada no canal, no contato que liga emissor e receptor; poética, centrada na mensagem; e metalinguística, centrada no código. Quando falamos, colocamos em funcionamento todas essas funções, algumas das quais podem estar mais salientes que outras, dependendo do contexto. Função expressiva. Quando uma pessoa diz ai, a função dominante é expressar o sentimento de quem fala. Função conativa. Se alguém diz João, você viu o filme do Odeon, ao dizer João, está centrando a função da sua fala no destinatário, com quem está falando. Função referencial. Quando alguém diz são 2 horas, está centrando sua comunicação no estado de coisas do mundo, referente. Função fática. Toda vez que se cumprimenta alguém ou se está privilegiando, na comunicação, o próprio contato estabelecido com a outra pessoa. Função poética. Em geral, essa função aparece na literatura, mas ela se dá toda vez que se privilegia a própria mensagem, na comunicação. Por exemplo, quando, em vez de dizer garota, eu digo gata. O que é linguística 29? Função metalinguística, quando, por exemplo, eu dou um sinônimo, ou explico o sentido de uma palavra, ou digo que a palavra casa é um substantivo etc. Em todos esses casos,
estou usando a linguagem para falar da própria linguagem. Essa espécie de funcionalismo, além de aproximar a linguística da literatura, foi muito rica em consequências para a compreensão de aspectos fundamentais da linguagem com respeito a seus usos nos diferentes processos de comunicação. Vale a pena mencionar ainda outra forma de funcionalismo, a que procura descrever a língua estudando, sobretudo os desvios, erros, inovações, usos populares, gírias etc. Essa corrente considera que estes desvios são funcionais, ou seja, eles mostram o que o sujeito falante espera da língua e não encontra. Revelam assim as necessidades, funções, que comandam o exercício da língua, a brevidade, a assimilação, a diferenciação, a invariabilidade e a expressividade. Essa forma de funcionalismo trouxe para os linguistas uma valiosa contribuição, na medida em que colocou que as falhas na linguagem devem ser consideradas de forma produtiva e não apenas erros que seriam descartados da reflexão sobre a linguagem. Os desvios são partes constitutivas da linguagem e estão inscritos no próprio funcionamento dela. Uma vez atribuído um nome, ele passa a ter um valor na língua. Por isso, quando ouvidas, as palavras são logo associadas a seus objetos. O que é linguística 31? Outra forma de estruturalismo, o distribucionalismo. Enquanto essas reflexões são elaboradas na Europa, o americano L. Bloomfield propõe, nos Estados Unidos, uma teoria geral da linguagem que tem muitos pontos em comum com a reflexão europeia. Essa teoria, também estrutural, foi desenvolvida e sistematizada pelos seus alunos com o nome de distribucionalismo. Tomando posição contra explicações da linguagem que fizessem recurso à interioridade do homem, Bloomfield propõe uma explicação comportamental, behaviorista, dos fatos linguísticos, fundada no esquema estímulo-resposta. Ele coloca em prática uma primeira etapa de seu projeto linguístico, a descrição. Pela descrição, ele exclui o historicismo e também qualquer referência ao significado. Segundo ele, a inclusão de referências históricas e ao significado levaria a considerações sobre a interioridade que ele queria evitar. De acordo com essas posições do distribucionalismo, para se estudar uma língua deve-se reunir um conjunto de enunciados efetivamente emitidos pelos falantes em certo momento, o que se chama corpus é, sem questionar seu significado, procurar encontrar seu modo de organização, sua regularidade. Essas regularidades são detectadas, dizem, só pela análise da 32 Anipoxinelirland. Distribuição das unidades nos contextos linguísticos em que aparecem. A distribuição pode ser verificada em todos os níveis da linguagem, fonológico, sintático e mesmo semântico. Por exemplo, se poderia analisar, no nível semântico, a distribuição de uma palavra como tomar, que faz com que eu a encontre no contexto tomar sopa e não tomar carne assada etc. Mas isso deve ser feito só a partir da análise dos contextos em que a palavra aparece, sem referir ao seu significado. Segundo os adversários do distribucionalismo, no entanto, sempre haveria um apelo subreptício ao significado para a classificação das unidades. E isso começa a ficar mais aparente quando, por exemplo, encontramos formas como tomar sopa e tomar banho, cujas diferenças são bem menos visíveis, já que os contextos em que podem aparecer são os mesmos. Para estabelecer suas unidades, o distribucionalismo segmenta a frase, usando a técnica binária de subdivisão. Um segmento maior, a menina come, é subdividido em dois, a menina come. Em seguida tomamos cada um deles e subdividimos, a menina, e assim até chegarmos a unidades mínimas indivisíveis. Algoritmicamente. O objetivo do método distribucional é detectar unidades e estabelecer classes de equivalência entre elas, por meio da comparação dos contextos em que. O que é linguística 33? Ocorrem, quando ocorrem nos mesmos contextos pertencem às mesmas classes. Os distribucionalistas pretendem que o uso rigoroso desse método torna-o automatizável de tal forma que, dado um conjunto de frases, pode-se produzir mecanicamente uma descrição gramatical desse conjunto. O desejo de mecanizar a descrição mostra o interesse da ciência linguística em propiciar a relação do homem com a máquina, da linguagem com os automatos.
Interesse que, por mais que se tenha espremido a linguagem em grades analíticas, não conseguiu satisfazer os estudiosos da linguagem mais sensíveis às questões da significação. Os círculos ou desenvolvimento da linguística deve muito à existência dos chamados círculos linguísticos. Esses círculos se constituíam de grupos de estudiosos que se reuniam para discutir a linguagem sob certas perspectivas. Em 1915, por iniciativa do russo R. Jacobson, formou-se o Círculo Linguístico de Moscou, CLM, que reunia os formalistas russos. Seu objetivo era o estudo científico da língua e das leis da produção poética. Dessa forma, os participantes desse círculo procuravam desmistificar a obscuridade místico-literária da linguagem poética enquanto linguagem dos deuses e analisar as formas do conto, da narrativa, dos poemas populares. 34 Enipuxinelirlandi. O endurecimento de posições políticas dessa época na Rússia teve consequências nos planos ideológico e literário que resultaram na condenação do formalismo, 1923, e na extinção do círculo. Com a extinção, o debate dessas questões linguísticas se mudou para Praga. O Círculo Linguístico de Praga, CLP, embora criado pelo Tcheco Matesius, iniciou-se com um manifesto apresentado em 1928, em Haia, pelos russos Trubetskoy, Karcevsky e Jacobson. Personalidades muito diferentes entre si, e de origens culturais bastante diversas, ali se reuniam para expor suas ideias, entre 1925 e a Segunda Guerra Mundial. Confrontados em suas diversidades, os estudos da linguagem tomam ainda mais impulso. O desenvolvimento mais interessante vai se dar principalmente no domínio da fonologia e da poética. O estruturalismo da linguística deve muito à produção desse círculo. No entanto, sua contribuição foi essencialmente contraditória. De um lado, é uma etapa para a instauração da noção de comunicação como objeto de estudo científico, de outro, promove o cruzamento entre o objeto da linguística e o da literatura. Essa ligação entre linguística e poética, entretanto, vai se perder no outro círculo, o de Copenhague, CLC, que se segue é iniciado em 1931. Em Copenhague, exclui-se qualquer referência à literatura. Só se leva o que é linguística 35. Em conta lógica matemática, e um dos fins almejados é a elaboração de uma teoria linguística universal. As aplicações práticas são raras, pois o que interessa aos membros desse círculo é produzir uma radicalização abstrata e logicista do pensamento de F. de Saussure. E nesse contexto que o dinamarquês L. Gensley estabelece a oposição entre denotação, sentido primeiro, e conotação, sentido segundo, produzindo uma separação estanque entre o plano lógico da comunicação e o plano afetivo de efeito poético. Razão e emoção estão separadas categoricamente nessa reflexão linguística. Essa divisão abre caminho para o desenvolvimento de outro círculo, o de Viena, CLV. A suspeição em relação às ilusões da linguagem cotidiana leva os estudiosos da época à empresa de depurar a linguagem, livrá-la da irracionalidade, para reformá-la em direção a uma língua conforme a razão. Esta tendência liga-se ao projeto da língua universal, em nome da modernidade da ciência e da escrita científica, na linha das aspirações inauguradas pelas gramáticas gerais e racionais do século XVII. Essa política da razão tem um endereço louvável, é contra as aberrações metafísicas da regressão intelectual e afetiva produzida pelo nazismo. Apesar das boas intenções, no entanto, essa empresa de saneamento científico da linguagem, desenvolvida pelo 36 Enipuxinelirlandi, CLV, vai desembocar em mais uma divisão categórica, a que separa os enunciados dotados de sentido dos que são considerados desprovidos de sentido, dos quais não haveria nada a dizer. Excluem-se assim da linguística uma série de fenômenos dignos de atenção, tais como o equívoco, o nonsense, a ambiguidade, sobre os quais se produzirá um programado silêncio. Por outro lado, essa ideologia da comunicação precisa, do lógico, do universal, instaura uma concepção de língua completamente asséptica, formal e transparente, a língua metálica dos compêndios de ensino de línguas, as línguas básicas, a mesma de que fala a literatura,
1984, de Orwell, a ficção científica, certas gramáticas e os projetos que visam administrar a comunicação entre os homens, dotando-os de uma linguagem racional, depurada e sem os indesejáveis efeitos da afetividade. É nesse ambiente teórico que se forma a conjuntura na qual a linguística americana vai se desenvolver do estruturalismo ao gerativismo de Noam Chomsky. Até os anos 1950, o estruturalismo dominou inconteste na linguística. Nessa época, Noam Chomsky produz uma mudança. Embora tenha sido discípulo de um conhecido distribucionalista americano chamado Z. Harris, ele critica a vocação classificatória dos distribucionalistas e propõe que a reflexão sobre a linguagem não seja tão amarrada aos dados, mas dê um lugar importante à teoria. Inspirado no racionalismo e na tradição lógica dos estudos da linguagem, ele propõe uma teoria que chama de gramática e centra seu estudo na sintaxe. Esta, segundo ele, constitui um nível autônomo, central para a explicação da linguagem. A finalidade dessa gramática não é ditar normas, mas dar conta de todas, e apenas, as frases gramaticais, isto é, que pertencem à língua. 38 Anipoxinelli Orlandi. Assim é que surge a gramática gerativa de Noam Chomsky. Gerativa porque permite, a partir de um número limitado de regras, gerar um número infinito de sequências que são frases, associando-lhes uma descrição. O mecanismo que essa teoria gerativa instala é dedutivo, parte do que é abstrato, isto é, de um axioma e um sistema de regras, e chega ao concreto, ou seja, às frases existentes na língua. Essa é a concepção de gramática, um conjunto de regras que produzem as frases da língua. Baseando seu estudo da linguagem nesse sistema de regras, ele pretende que a linguística saia de seu estágio de mera observação e classificação dos dados. A teoria da linguagem deixa, segundo sua proposta, de ser apenas descritiva para ser explicativa e científica. A onipotência da linguística, um conjunto infinito de frases e um falante ideal para Chomsky. A tarefa do linguista é descrever a competência do falante. Ele define competência como a capacidade que todo falante, ouvinte, tem de produzir, compreender, todas as frases da língua. Também faz parte dessa capacidade todo um saber que o falante tem a respeito das frases. Ele sabe comparar estruturas sintáticas semelhantes, sabe separar frases que fazem parte da língua das que não fazem, etc. O que é linguística 39? Nessa perspectiva, não interessa a performance, ou seja, o desempenho de falantes específicos em seus usos concretos, mas essa capacidade que todo falante, ouvinte, ideal tem. Partindo dessa capacidade, ele define a língua como um conjunto infinito de frases. Esse infinito dá à definição de língua um caráter aberto, dinâmico, criativo. Não se trata, entretanto, de qualquer criatividade, mas de uma criatividade governada por regras. A língua não se define só pelas frases existentes, mas também pelas possíveis, aquelas que se pode criar a partir das regras. Os falantes interiorizam um sistema de regras que os torna aptos a produzir frases, mesmo as que nunca foram ouvidas, mas que são possíveis na língua. A tarefa do linguista é explicitar essa capacidade do falante, é mostrar sua gramática. O termo gramática é usado de forma dupla, é o sistema de regras possuído pelo falante, ao mesmo tempo, é o artefato que o linguista constrói para caracterizar esse sistema. Em outras palavras, a gramática é ao mesmo tempo um modelo psicológico da atividade do falante, uma máquina que produz frases. Como o que está em causa um falante ideal, e não locutores reais do uso concreto da linguagem, essa teoria chomskiana conduz ao universalismo. A faculdade da linguagem aparece aí como intrínseca à espécie humana, o homem já nasce com ela. A linguagem é inata. Faz parte da natureza do homem. E como 40 Anipoxinelli Orlandi. Homem é caracterizado pela racionalidade. A relação fundamental para essa linha de estudos é a relação entre a linguagem e o pensamento. Prevalece o percurso psíquico da linguagem como central e, em consequência, o domínio da razão. Assim como se concentra o interesse nos processos cognitivos.
Dada essa sua natureza, a reflexão de Chomsky acaba por trazer para a linguística, de um lado, toda uma contribuição de estudos da área da lógica e da matemática e, de outro, estudos que tocam questões sobre os fundamentos biológicos da linguagem, característica da espécie humana. Um tipo de gramática, a transformacional, a exigência de uma escrita que seja formal é um ponto pacífico para que essa teoria da linguagem seja explicativa e científica. A teoria gerativa, transformacional, faz profícuos investimentos nessa direção, promovendo a formalização dos estudos linguísticos. Como já vimos, a linguagem formal é aquela que se serve de símbolos abstratos. E Chomsky vai promover um crescente rigor formal no tratamento das questões linguísticas. A fim de realizar seu projeto teórico-científico, Chomsky elege a gramática transformacional como a mais adequada, a que melhor responde às exigências necessárias para dar conta das estruturas sintáticas da linguagem. O que é linguística 41? Inicialmente, propõe que a gramática transformacional tenha dois tipos de regras: sintagmáticas, que geram estruturas abstratas, e de transformação, que convertem essas estruturas abstratas nas sequências terminais, que são as frases da língua. Essa seria a forma desse modelo. As transformações, que podem ser obrigatórias ou facultativas, mudam a ordem das palavras, acrescentam ou apagam elementos da estrutura etc. Com o desenvolvimento de sua teoria, Chomsky instituiu, além da estrutura superficial, ES, que é a das unidades tal como elas se apresentam nas frases realizadas, a noção de estrutura profunda, EP, que é subjacente à superficial em que se representam as formas abstratas. A EP se relaciona a ES por meio de transformações. O livro Aspects of the Theory of Syntax, de Chomsky, 1965, é um marco que ficou como referência necessária para o gerativismo. É conhecido também como teoria padrão, teoria standard, ou modelo Aspects. 42 Anipoxinelli-Orlandi. Na teoria padrão, o modelo tem três componentes, um central, o sintático, e dois interpretativos, o semântico e o fonológico. O componente sintático é constituído pela base, que gera as estruturas profundas, e pelas transformações que levam às estruturas superficiais. Os dois componentes interpretativos se articulam sobre o componente sintático, a interpretação semântica incide sobre a EP e a fonológica incide sobre a ES. Graficamente, seria assim. A vantagem, em relação ao distribucionalismo, de incluir a estrutura profunda, dizem os seguidores desse modelo, está em que ela pode tratar de relações gramaticais ocultas que são semanticamente significativas. Por exemplo, a sentença Eduardo pediu a Patrícia para sair é ambígua, pois tem duas estruturas. O que é linguística 43? Profundas diferentes. Eduardo pediu a Patrícia para Eduardo sair. Eduardo pediu a Patrícia para Patrícia sair, que convergem para a mesma estrutura superficial. Eduardo pediu a Patrícia para sair. No entanto, a inclusão da noção de estrutura profunda no modelo é um ponto crítico que estará sempre em discussão, já que esta noção traz consigo a questão do significado. Uma dissidência, a semântica gerativa. Qual é a relação entre a sintaxe e semântica? Eis a questão crucial para a gramática gerativa transformacional. Essa questão é levantada pelos adeptos de uma dissidência chamada semântica gerativa. Na realidade, essa questão incide sobre a natureza da EP, ela é sintática ou semântica. Qual é o lugar da semântica no modelo? Para Chomsky, a sintaxe é autônoma e central, e a semântica é só interpretativa porque não gera estruturas, como o faz a sintaxe, apenas interpreta a EP no modelo de Chomsky. A EP é uma estrutura sintática com elementos lexicais. Para os seguidores da semântica gerativa, no entanto, não há essa autonomia da sintaxe e semântica, segundo eles, se confundem em um nível profundo, e é nesse nível, o da a faculdade da linguagem é intrínseca ao ser humano, ele já nasce com ela. O que é linguística 45?
representação semântica, que está tudo o que concerne à interpretação da frase. Na verdade, esses dissidentes procuram mostrar que a semântica, e não a sintaxe, é que tem o poder gerativo. Para tal, tornam as estruturas profundas cada vez mais abstratas e mais distantes das estruturas superficiais, reforçando a necessidade das transformações para chegar às frases realizadas. Quer dizer, eles expandem tanto o conceito da estrutura profunda como o de transformações. O que se vê é que a semântica gerativa se conflita com a posição de Chomsky em relação à semântica. Cria-se assim toda uma linha dissidente de Chomsky. A partir dela, temos uma divisão: de um lado, a semântica interpretativa, ou teoria padrão ampliada, de Chomsky; de outro, a semântica gerativa, cujo representante principal é um discípulo discordante de Chomsky, G. Lakoff. A autonomia da sintaxe, tudo por um método a cada objeção colocada pelos semanticistas gerativos. Chomsky responde com reformulações em seu modelo, persistindo em mostrar a autonomia da sintaxe. Após a teoria padrão, Chomsky propõe a teoria padrão ampliada, 1972. Em seguida, faz novas reformulações que resultam na teoria padrão ampliada revista, 1976. Essas propostas de novas versões. 46 em Ireland. Do modelo tem sempre a mesma direção, contrária à da dissidente, semântica gerativa, a valorização cada vez maior da ES, a atribuição de menor importância à EP e de desprestigio ao papel das transformações. Isso evolui de tal maneira que, embora Chomsky continue a manter a distinção entre três níveis de representação, estrutura D, estrutura S e forma lógica, já há propostas radicalmente interpretativas que eliminam a noção de estrutura profunda. Essa série de reformulações leva a questionar se era mesmo necessário ter distinguido a EP e a S e ter baseado o modelo em regras transformacionais. Se não era, a contribuição da teoria transformacional foi antes de tudo ideológica, serviu para exorcizar a concepção comportamental da linguagem que sustentava o estruturalismo. A esgrima metodológica que tem caracterizado a produção dos gerativistas certamente estender-se-á por algum tempo. Desse modo, seus seguidores têm desconhecido que muitas das suas questões têm a ver com as de outros pesquisadores, já avançados em suas reflexões, interessados em alargar o campo da linguística em outras direções. As outras tendências à linguística é construída a partir de uma divisão, já que ela é ao mesmo tempo ciência da língua. O que é linguística? 47. Enquanto sistema de signos ou conjunto de regras, e das línguas, enquanto idiomas históricos falados por diferentes povos. Dada essa duplicidade, a ciência da linguagem paga o preço de ser autônoma por meio de certo número de esquecimentos voluntários pelos quais certos fatos são tidos como relevantes e outros vão sendo excluídos, ficando como resíduo das análises. Por isto, na evolução da linguística, nenhuma questão é definitivamente respondida nem posta de lado. Após ficar certo tempo deslocada, volta à cena. Os recortes e exclusões feitos por Saussure e por Chomsky deixam de lado a situação real de uso, a fala, em um, e o desempenho, no outro, para ficar com o que é virtual e abstrato, a língua e a competência. Essa linguística é chamada linguística do significante, ou linguística imanente. No essencial, ela constitui a tendência formalista. Embora, no século XX, domine essa tendência formalista, há outras que convivem ou entram em concorrência com ela. Essas outras tendências desenvolvem estudos que se voltam justamente para a heterogeneidade e a diversidade, buscando um meio de sistematizar os usos concretos da linguagem por falantes reais. Em geral, esses estudos privilegiam as noções de dados, de contexto de situação, de sociedade, de história. As variações ligadas à localização social e espacial dos falantes já estão codificadas de forma razoável na linguística. Distinguem-se, por exemplo, com bastante acuidade, características do idioleto, forma de falar própria a um indivíduo, das do dialeto, formas do falar regional, e as da língua nacional, forma de falar própria à língua de um país.
Misturas de línguas, como o sabir, do Mediterrâneo, o pidgin, da Melanésia, o crioulo, das Antilhas, etc. Tem sido objeto constante de pesquisas e atenção dos estudiosos da linguagem. Quando se trata dessas características, não há dificuldade em se mostrar a relação entre aspectos sociais, culturais e linguísticos. No entanto, se há certo acordo quanto à existência da relação entre linguagem e sociedade, não tem sido fácil estabelecer de que natureza é essa relação. As controvérsias a esse respeito são: o que é linguística? 49. Grandes e dão origem a várias metodologias. A diferença entre elas se deve ao fato de tomarem a linguagem ora como causa, ora como efeito da sociedade. 1. A sociolinguística toma a sociedade como causa, vendo portanto na linguagem os reflexos das estruturas sociais. O objetivo da sociolinguística é sistematizar a variação existente na linguagem. Ela considera que o sistema da língua não é homogêneo, mas heterogêneo e dinâmico. As regras, portanto, tende a abranger a variação das formas. Trata a questão da mudança não na perspectiva evolutivo-cronológica, como as gramáticas do século X, mas como diferenças de usos que podem ser observadas hoje. Quer dizer, a linguagem está sempre mudando e podemos observar essa mudança em curso, na atualidade. O falante real é levado em conta e os sociolinguistas analisam as formas linguísticas usadas pelos falantes em suas comunidades. Considerando, portanto, que a língua é diretamente observável, a sociolinguística centra a sua análise nos dados. Deriva daí seu grande empenho metodológico em construir procedimentos cada vez mais sofisticados, adequados e precisos para a coleta e tratamento dos dados, já que estes são determinantes para a direção e o sucesso de qualquer trabalho nessa área. 50 Unipuxinelli Orlandi. O modelo do americano W. Labov é dos mais representativos dessa linguística e, por utilizar números e estatísticas, é chamado sociolinguística quantitativa. O estudo da variação é essencial para esse modelo. Temos como exemplo, em português, no caso da variável que é marca de plural, a seguinte variação: os carros vermelhos, carro vermelho. A presença ou ausência de S é o que chama variante. Por meio de noções como as de registro alto, nós vamos, ou baixo, nós vai, e de estilo formal, vê-sa, ou informal, você, a sociolinguística vai relacionando as variantes linguísticas com as variantes sociológicas, profissão, educação, salário, referidas ainda a diferenças de idade, sexo, raça. Explica então a variação linguística por meio de fatores sociais. Como ela mantém separado o que é linguístico e o que é social, não produz inovações quanto à análise propriamente linguística. Ao contrário, aproveita as análises linguísticas, fonológicas, sintáticas, morfológicas, postas à disposição pelo estruturalismo e pelo gerativismo e estabelece uma correlação com os fatores sociais. 2. Outra postura, diametralmente oposta à sociolinguística, é a que considera a linguagem não um reflexo mas uma causa das estruturas sociais, ou culturais. É a postura da etnolinguística. O que é linguística? 51. A linguagem, dizem seus partidários, não serve apenas para designar uma realidade pré-existente, ela faz muito mais que isso, organiza, constitui, para nós o mundo em que vivemos. Essa posição resultará em trabalhos de vários alcances, tendo, na Alemanha, dado origem a uma teoria que toma como central a noção de campo semântico. Esses campos, que podem agregar desde cores até objetos ou sentimentos, se organizam de formas diferentes nas diferentes línguas, já que elas configuram o mundo e nossas perspectivas. Desse modo, o campo semântico das cores, por exemplo, é diferente em português e na língua dos lapões. Nos Estados Unidos, vão se desenvolver estudos paralelos a esses em torno de uma hipótese conhecida como a hipótese Sapir-Whorf. Segundo essa hipótese, a linguagem interpenetra a experiência, de tal forma que as categorias mais profundas do pensamento são diferentes nas diferentes culturas. Quer dizer, se pensa diferente nas diferentes culturas.
São esses estudos etnolinguísticos sobre parentesco, cores, plantas, animais e categorizações que mostram a multiplicidade das diferenças culturais. As diferenças de língua, aqui, instituem as diferenças culturais. Não são os seus efeitos, como na sociolinguística, mas suas causas. 3. Se, em um caso, a linguagem era efeito e, no outro, é causa, há uma terceira possibilidade, a de que 52 Anipoxinelli Orlandi. Não há separação entre ações linguísticas e ações sociais. Essa possibilidade é definida pela sociologia da linguagem, que enraiza sua concepção de linguagem na teoria dos fatos sociais. Em vez de falar nas funções, ela tematiza os poderes da linguagem, magia, adivinhação, rituais religiosos, felicitação, condolências, exaltação etc. Ações linguísticas e ações sociais são mutuamente constitutivas, inseparáveis. Nessa perspectiva de análise estão inscritos os trabalhos da chamada etnografia da fala, que trabalha com a noção de funções da linguagem, mas levando em conta os diversos aspectos culturais. Mostra a interpenetração entre a língua e a visão do mundo dos que a fala. De uma concepção de língua como sistema e arranjo de relações abstratas, vai se passando para uma noção de língua considerada em suas características concretas, de uso, no mundo. Nessas metodologias, cada vez mais se observa o social, ou o cultural, e a noção de comunicação vai se tornando mais complexa. Se a língua não é mais vista apenas como instrumento do pensamento, como nos formalistas mais ortodoxos, vai se percebendo que ela também não serve só para transmitir informações, como poderiam deixar crer os que trabalham a linguagem enquanto. O que é linguística 53? Comunicação. Quando os homens se comunicam, eles fazem muito mais do que apenas informar. Pragmática, a linguagem como ação começam a ter importância teorias que levam em conta tanto a relação linguagem-pensamento quanto a relação linguagem-sociedade. Se até esse momento os estudiosos se contentavam em organizar as unidades fonológicas, morfológicas e sintáticas, deixando de lado, ou em suspenso, as questões de significação quando estas não cabiam nos modelos formais, agora eles começam a dar um lugar bem mais importante ao estudo da significação. Entre as teorias que se propõem trabalhar nessa perspectiva está a pragmática. Por meio da pragmática é que se inclui, ao lado do estudo da relação entre os signos, sintaxe, e do estudo das relações entre os signos e o mundo, semântica, o estudo das relações entre os signos e seus usuários. Mas não basta falar na relação com o usuário para se definir o campo da pragmática. Há diferentes maneiras de se considerar esse usuário. Em um caso, o da vertente lógica, a relação usuário-linguagem só aparece na medida em que ela é necessária para se determinar a verdade ou falsidade do que é dito. Daí se dizer que esta é uma pragmática de valor referencial. Se eu tomo como exemplo o enunciado 54 Anipoxinelli Orlandi. Eu viajo amanhã, para poder entendê-lo, preciso saber quem disse isso, em que dia, para poder decidir do valor de verdade expresso por ele. Por outro lado, na vertente behaviorista, essa relação linguagem-usuário é considerada levando-se em conta o hábito do usuário em utilizar o signo. Quer dizer, o intérprete aprende o valor do signo por conviver com situações em que o signo é usado. Em outra forma de pragmática, finalmente, se pensa o usuário em sua relação de interlocução com outro usuário, em uma situação de comunicação. Nessa vertente, se desenvolvem estudos pragmáticos em 3 direções: a da análise conversacional, a dos atos de linguagem e a da teoria da enunciação. A pragmática conversacional considera que o significado existe em função da intenção do locutor e do reconhecimento dessa intenção pelo ouvinte. Há, aliás, princípios gerais que fazem com que o ouvinte possa reconhecer a intenção do locutor e chegar ao sentido do que ele diz. Por exemplo, se, durante uma aula cujo horário vai das 9 às 10 horas, um aluno levanta e diz são 11 horas, ele não está apenas informando que horas são, mas, entre outras coisas, está dizendo que se passou além do previsto, que está na hora de terminar etc.
Desse modo, o significado do enunciado é aquele que o ouvinte infere a partir do que diz o locutor, considerada a situação em que foi dito e os princípios. O que é linguística 55? De conversação. O princípio que funcionou no exemplo acima é o da relevância, ou seja, o princípio segundo o qual se deve dizer o que interessa na situação. Uma outra pragmática é a dos pensadores da filosofia analítica, escola de Oxford. Ela é conhecida como a teoria dos atos de linguagem. O que essa teoria vai considerar é que a linguagem não é usada para informar, mas para realizar vários tipos de ação. A propósito de um enunciado como declara o réu culpado, dito pelo juiz, em uma situação formal, não interessa se o que ele diz é verdadeiro ou falso. O que interessa é que, ao dizer isso, o locutor, que é o juiz, tem autoridade para condenar o réu. Quer dizer, o juiz não está informando a culpa do réu, ele o está condenando. Não informa, cumpre o ato, ed. A mesma coisa se dá quando, em uma assembleia, o presidente diz está encerrada a sessão ou, no dia a dia, quando alguém diz ao amigo eu prometo e se engaja assim em uma promessa etc. Mesmo quando se considera o valor da verdade, nessa teoria, essa verdade vai depender da situação de fala, com suas regras. Enfim, a pragmática que se define por sua relação com a teoria da enunciação está desenvolvida, sobretudo no conjunto de trabalhos que constituem a semântica argumentativa. Nela, vemos se juntarem as 56 em Hipuxenelirland. Concepções de linguagem como ação, ao mesmo tempo em que se coloca a noção de diálogo e de argumentação como fundamentais. Quando alguém, em uma consulta ao médico, diz eu prometo deixar de fumar, está ao mesmo tempo realizando uma promessa, ação, e estabelecendo uma relação de compromisso com o destinatário, diálogo médico-paciente. O valor argumentativo desse enunciado está em que o locutor quer, com ele, convencer o destinatário, o médico, de que ele não terá o problema de saúde em questão. A teoria da enunciação, o eu e outro o que caracteriza a teoria da enunciação é que ela coloca no centro da reflexão o sujeito da linguagem, ou seja, o locutor em sua relação com o destinatário. Essa teoria parte da distinção entre o enunciado, já realizado, e a enunciação, que é a ação de produzir o enunciado. O que lhe interessa é o processo de enunciação, a forma pela qual o sujeito se marca naquilo que diz. Essas marcas são de várias naturezas, palavras como eu, aqui, talvez, juro, devo etc., que mostram como o locutor se relaciona com o que diz e com a situação de que participa. Os estudos feitos a respeito das marcas de enunciação mostram que há formas na língua que só podem. O que é linguística 57? Ser definidas a partir de seu uso e pelo sujeito. Esses estudos inauguram uma reflexão teórica explícita e sistemática a respeito da subjetividade na linguagem. A comunicação aparece então apenas como uma consequência de uma propriedade mais fundamental da linguagem, a da constituição do sujeito. Propriedade que demonstra a capacidade do locutor, ao dizer, de se propor como sujeito. Dessa capacidade deriva a categoria de pessoa. Ou seja, o locutor, no exercício da fala, se apropria das formas de que a linguagem dispõe e às quais ele refere a sua pessoa, definindo-se a si mesmo, como eu, e a seu interlocutor, como tu. É nessa relação de interlocução que está o fundamento linguístico da subjetividade. Em suma, a linguagem não é só instrumento de pensamento ou instrumento de comunicação. Ela tem função decisiva na constituição da identidade. Ainda na perspectiva da teoria da enunciação, mas em uma direção distinta, o pensador russo V. Volossinov, ou Bakhtin, vai mostrar que a enunciação é um fenômeno social e não individual. A palavra, segundo ele, é basicamente dialógica e está tão determinada por quem a emite quanto por aquele para quem é emitida. Então, a abordagem da língua deve ser feita por sua inserção no contexto social e no universo da atenção humana em que ela atua. O território da língua é lugar de disputa e conflitos, da relação entre o sujeito e a sociedade.
aprofundando as críticas feitas pela sociolinguística, pela pragmática e pela teoria da enunciação. A análise de discurso tem como proposta básica considerar primordial a relação da linguagem com a exterioridade. Entenda-se como exterioridade as chamadas condições de produção do discurso, o falante, o ouvinte, o contexto da comunicação e o contexto histórico, social, ideológico. Essas condições estão representadas por formações imaginárias, a imagem que o falante tem de si, a que tem do seu ouvinte etc. No desenvolvimento da linguística, como vimos, se passou da teoria descritiva, estruturalismo, para a teoria científica explicativa, gerativismo. Faltava uma teoria crítica da produção da linguagem. Esta teoria é a proposta pela análise de discurso. O que é linguística 59? Europeia, ao passar da análise da frase para a do texto, oral ou escrito. Como não há um consenso em relação a essa passagem, já que ela implica uma mudança no objeto de estudo da linguagem, produz-se uma distinção nítida entre o que se pode chamar a linha americana e a linha europeia da análise de discurso. Para a linha americana, para se passar da análise da frase para o texto basta uma extensão da análise distribucional. Uma frase é um discurso curto, um discurso é uma frase complexa. Desse modo, se muda a unidade de análise sem mudar significativamente a teoria ou o método. Nessa linha americana não se fala do significado do texto, mas apenas se determina como são organizados os elementos que o constituem. Quando entra em consideração o significado, eles propõem adicionar outro componente na gramática, em geral chamado componente comunicativo. Esse apenas é acrescentado ao modelo já estabelecido. Completamente distinta é a visão da análise de discurso europeia. Sua posição é de que para se analisar em textos é preciso uma mudança de terreno, uma ruptura metodológica. Essa ruptura nasce da ideia de que o estudo da significação é fundamental e supõe a intervenção de conceitos que fazem parte da reflexão sobre as formações sociais. 61 Hipoxinelli Orlandi. A noção de discurso desloca a reflexão para além da dicotomia língua-fala ou competência-desempenho. A língua não aparece como sistema abstrato, ideologicamente neutro, ou como código, com função puramente informativa. Há também uma recusa da noção de competência, já que esta supõe que os locutores, que enchem os que são ideais, não têm nem história nem inconsciente. O discurso não é geral como a língua, ou a competência, nem individual e assistemático como a fala, ou performance. Ele tem a regularidade de uma prática, como as práticas sociais em geral. A análise de discurso introduz, por meio da noção de sujeito, a de ideologia e a de situação social e histórica. Ao introduzir a noção de história, vai trazer para a reflexão as questões de poder e das relações sociais. O discurso é definido não como transmissor de informação, mas como efeito de sentido entre locutores. Assim, se considera que o que se diz não resulta só da intenção de um indivíduo em informar um outro, mas da relação de sentidos estabelecida por eles num contexto social e histórico. Por exemplo, se tomo um texto, escrito em um muro qualquer da cidade, como Nelcide neles, Parasitas, posso imaginar que ele foi produzido por um operário, e parasitas, então, pode significar patrões. Mas posso também atribuir o texto a um pequeno burguês bem alinhado contrário à juventude rebelde. O que é linguística 61? Parasitas, então, pode, dependendo da época, significar hippies, darks etc. Isso mostra que os significados que se pode atribuir são vários e têm a ver com o confronto de forças, e de poder, no contexto da sociedade, em sua dimensão ideológica. Além disso, vale pensar também na história pessoal de quem escreveu isso, na sua relação com aqueles a quem endereça seu escrito, com a produção de grafitos etc. Tudo isso, segundo a análise de discurso, deve ser levado em conta quando a gente reflete sobre a linguagem e seus processos de significação. A análise de discurso procura então mostrar o funcionamento dos textos, observando sua articulação com as formações ideológicas. É desse modo que a análise de discurso produz um deslocamento em direção às ciências sociais.
Por isso critica tanto o historicismo presente na teoria gerativo-transformacional quanto o subjetivismo individualista da teoria da enunciação. Critica tanto as interpretações mecanicistas que dizem que as regras, por si, produzem todas as formas da língua como as de cunho individualista que pretendem que o sujeito é que é dono absoluto do seu dizer. Para a análise de discurso, a linguagem é produzida pelo sujeito, em condições determinadas, e quem analisa deve procurar mostrar o seu processo de produção. Para dar conta disso, propõe fazer confluir em conhecimentos linguísticos, sócio-históricos e ideológicos. As tecnologias de linguagem se impõem como parte da reflexão nos estudos da linguagem. Se nos anos 1960 elas apareciam como interesses bastante localizados, já nos anos 1990 elas passam a fazer parte do objeto de reflexão sobre a linguagem e a ser uma interrogação mais ou menos explícita nas diferentes teorias. Isso vai ter fortes consequências sobre a relação entre as diferentes linguagens e a mídia. Como sabemos, as diferentes linguagens com suas diferentes materialidades, e, entre elas, com decisiva importância, a digital, tem seus distintos modos de significar que, ao mesmo tempo, desafiam o homem, mas são também uma abertura para o e do simbólico. Lugar de invenção, de diferença, de exercício da habilidade. A linguagem digital, ou o discurso eletrônico, como prefiro chamar, reorganiza a vida intelectual. O que é linguística 63? Redistribui os lugares de interpretação, desloca o funcionamento da autoria e a própria concepção de texto. Mas não nos enganemos. É ainda uma tecnologia da escrita. Tem um impacto semelhante ao da invenção da imprensa. Mas difere desta pela sua natureza do ponto de vista técnico, científico e administrativo, em termos sociais e políticos. A presença do digital no campo das ciências da linguagem se dá, de um lado, enquanto tomada no domínio da inteligência artificial e resulta em estudos e pesquisas formalistas e ou cognitivistas. De outro lado, define-se no campo das chamadas tecnologias da informação e aí tem dado ensejo aos estudos funcionalistas e comunicacionais. Sem diminuir a importância desses campos de reflexão, em nenhum desses casos ela tem funcionado como elemento de descoberta, com função heurística que acrescenta ao conhecimento do funcionamento da linguagem. No entanto, há inúmeros campos de pesquisa em que é este o caso. Um deles, sem dúvida, é o da análise de discurso, em que a investigação da automatização dos modelos funciona heuristicamente para interrogar o que é, como é, e como funciona a linguagem. E também pode ser a base de reflexões em que a inteligência artificial, pensada em sua materialidade, como propõe Paul Henry, permite observar a projeção do próprio pensamento e, em sua função heurística, explorar o seu funcionamento não o reduzindo, o pensamento. 64 Enipuxinelli Orlandi. Artificial, apenas há um artefato que se esgota em uma razão lógica. Para esse autor, a inteligência artificial, trazendo a interrogação sobre a relação homem-máquina, realizaria um materialismo do pensamento livre de qualquer concessão, como queriam seus iniciadores nos anos 1950. Questão, que segundo Henry, engajaria a psicologia, a linguística e a filosofia. Há ainda a observar as consequências que traz ao trabalho de pesquisa com grandes corpora, permitindo trabalhar com fatos de linguagem em grande quantidade, assim como propiciando significativas inovações ao trabalho de arquivo. Constituir, formular e fazer circular sentidos são passos de um processo complexo. A questão da constituição dos sentidos foi muito explorada, mas foi com o advento das novas tecnologias de linguagem que as questões que incidem sobre a formulação e a circulação dos sentidos ganharam a frente da cena. Isso porque na formulação e na circulação que, em primeira instância, a noção de meio, enquanto materialidade do locus em que acontece se estrutura o significante, verbal, não verbal, digital, muro, camiseta, pele etc., ocupa um largo espaço na reflexão atual em diferentes disciplinas que tratam o da linguagem, da comunicação, da informação em novos termos.
Tanto a noção de comunicação como a de informação ganham novas determinações no modo como as tecnologias de linguagem e a mídia entram em consideração. Observados. O que é linguística 65? Os deslocamentos produzidos nas relações dos sujeitos com a linguagem. A informação se coloca no lugar de outros efeitos de linguagem, que se deslocam, quando trazemos para frente da cena a noção de texto. Saber como se elabora um texto para que ele circule como circula no discurso eletrônico, saber como se dá a escrita, é saber elaborar teoricamente as novas formulações que hoje se produzem. Novas formas de textualidade. Novas formas de escrita e escritura grafismo inauguram outras relações da escrita com o oral, escritoralidade e oratura. Diferentes formas de autoria em inesperados contextos de realização, em outras formas materiais antes não experimentadas. Logo, estabelecendo outros processos de significação onde a noção de informação, em que a quantidade é estruturante, tem outro estatuto, outros modos de circulação, em que aparece como efeito. Assim também se renovam as noções de autor, a diversão, a da variança como fundamento das formulações e, correlatamente, a de leitor com todas as implicações do que seja o projeto de ler, efeito leitor, memória, novas leituras de arquivo, outras escutas. O corpo da palavra se estende até os seus limites tensionada pelas tecnologias. A dimensão do virtual, tão explorada em nosso cotidiano e em nosso imaginário de usuários, ou não, dos discursos eletrônicos e paraeletrônicos nos levam a compreender que a materialidade da linguagem, seus múltiplos significantes, em sua plasticidade incorpora os modos de existência do 66 Anipoxinelli Orlandi. Concreto nas suas diversas modalidades, formal, abstrato, empírico, virtual. E todas elas nos confrontam com o significante, com seus limites, com seus deslimites, com suas falhas, seus equívocos, sua incompletude incontornável. Um texto produzido em computador e um texto produzido à mão são distintos em sua ordem significante porque as memórias que os informam são distintas em suas materialidades, uma é formal e a outra é histórica. A memória formal lineariza, por assim dizer, o interdiscurso, o dizer já dito e esquecido que constituem a possibilidade de dizer, reduzindo o saber discursivo a um pacote de informações, ideologicamente equivalentes, sem distinguir posições. O sentido de terra para o índio e para o grande proprietário rural pode ser o mesmo. Isso produz o efeito de onipotência do autor e a sensação do deslimite dos seus meios, o que chamo memória metálica, a infinidade de informações. Nossa posição é a de que tanto a informatização como a mídia produzem realmente a multiplicação, diversidade, dos meios, mas, ao mesmo tempo, homogeneizam os efeitos. Daí uma ideia de criatividade caracterizada pela ilimitada produção, a enorme variação, do mesmo. A série. Nessa perspectiva, se pensamos a informatização podemos dizer, como M. Pecheuxiev Gadet, que, com ela, a exterioridade se afigura como exterioridade absoluta de um conhecimento mítico, descolada de qualquer memória histórica ou cultural e encontrando. O que é linguística 67? Uma formulação adequada em uma língua universal lógico-matemática, ela também sem memória. A língua com falha, a da memória histórica, embora limitada em seus meios, não é em seu funcionamento, produzindo o possível, o vir a ser. A memória metálica, a que não falha e que se apresenta como ilimitada em sua extensão, produz o mesmo em sua variação, em suas combinatórias. Ora, as formas linguísticas não são estruturas segundo a ordem do lógico-matemático. Elas são capazes de deslocamento, de transgressão, de reorganizações imprevisíveis. Estaria erro político. O gesto de interpretação fora da história não é formulação, é fórmula, não é ressignificação, é rearranjo. Isso não quer dizer que não haja produção de autoria. Há. De outra qualidade, de outra natureza. São, pois, memórias distintas, com distintos processos de significação e de autoria produzindo outras textualidades que temos a compreender. A informatização,
A prática da escrita de textos no computador, assim como os modos de ler, transforma efetivamente a relação do sujeito, do autor com a escrita e com o que é ler, em função da mudança da materialidade da memória, arquivo, algoritmizada, nesse caso, e da relação com a exterioridade do dizer. E aí se inauguram outras formas de pensar e compreender a linguagem. Não temos nenhuma visão idealizada nem uma visão pessimista diante das novas tecnologias da linguagem. Elas são necessárias historicamente e têm 68 Anipuxinelli Orlandi. Seu lugar na relação do homem com a natureza e a sociedade. O que são maneiras mais ou menos inteligentes de se relacionar com elas e, por outro lado, há os modos como a sociedade administra, bem ou mal, a sua presença como bem público. Como qualquer forma de linguagem. Assim, a consideramos parte do desenvolvimento da relação dos sujeitos com a linguagem, com a ciência e com as técnicas na necessidade de significar-se, expressar-se, organizar-se, criar-se e a própria vida. E isso pode ser visto em sua relevância teórica, as disciplinas que se criam a partir delas, e prática, a produção de artefatos, de instrumentos, de novas sociabilidades. Há já instituídas linhas de pesquisa na área dos estudos digitais em linguagem. Só para exemplificar, linguagem e tecnologia, inteligência artificial e linguagem, tecnologia da linguagem e informação, tecnologia da linguagem e computação, estudos e pesquisa em tecnologia da linguagem e mídia, entre outras. Os temas são bastante variados, gêneros digitais e midiáticos, práticas discursivas e educação online, interação e mídia, ensino de línguas, materna e estrangeira, mediado pelo computador, aspectos textuais e semióticos da interação humano-computador, manifestações linguísticas da cibercultura, programas e organização de corpora como subsídio à investigação da linguagem em geral, a urbanidade e o digital etc. O que é linguística 69? Como vemos, não é pequeno nem estanque o interesse que incide sobre as tecnologias de linguagem na área da linguística. E as consequências desse interesse já estão visíveis tanto nas práticas que daí derivam como no mercado de trabalho que se abre cada vez mais para a contribuição do linguista. Há vários caminhos a seguir, quando se trata de pensar a linguagem. Eu, pessoalmente, não quis me comprometer rigidamente com os métodos ou com a disciplina. Preferi ser leal às minhas questões sobre a linguagem, me deixando levar pelos seus meandros sinuosos e pelos desníveis do traçado. Desse modo, o percurso da linguística que aqui desenhei foi um pouco o que segui minha formação. Não creio que a plasticidade da linguagem permita que se aprisione em inflexíveis grades analíticas ou em categóricos lances teóricos. Mas se tem tentado, e sempre se deixa para fora aquilo que ela tem de mais fecundo e mais próprio, seus modos de existir e de significar. Generosamente, ela ressurge, infinitas vezes, para ser explicada. Não há só uma maneira de se pensar a linguagem. Há várias. Mas nem por isso se está livre de um. O que é linguística 71? Discurso dominante que procura definir uma via para a linguística. Essa é uma postura que endurece as perspectivas e que confunde interesses institucionais com verdade e autoridade científica. Há os que se deixam prender nessa postura, assim como há os que resistem e ainda os que propõem outros discursos. Esses últimos são os que percebem que o objeto da ciência também é objeto de desejo. E em torno dele tecem suas aventuras reflexivas, constituindo-se cientistas ao mesmo tempo em que instituem as diferentes formas de conhecimento sobre a linguagem. É certamente essa aventura que moveu gregos e hindus, medievais e racionalistas, historiadores humanistas e cientistas positivos, em torno da reflexão sobre a linguagem. A linguística, ciência fundada por Saussure, teve seus muitos métodos, destacadamente o estruturalismo e o gerativismo, e constituiu seu objeto específico, a língua-sistema, enquanto princípio de classificação e de explicação. Há continuidades e rupturas nessa história da reflexão sobre a linguagem, o que nos permite reconhecer algumas linhas de pensamento que ligam pensadores de diferentes épocas.
Uma dessas linhas é a formalista logicista, que pode ser vista na gramática de Port Royal, século XVI, e que hoje se representa na escola chomskiana, ou gramática gerativo-transformacional. 72 Anipoxinelirland. Outra dessas linhas é a histórica, que pode ser reconhecida no século XIX nas gramáticas histórico-comparadas e atualmente está presente nas teorias da variação e mudança, etnolinguística, sociolinguística e outras. Finalmente, há outra linha mais dispersa que permite juntar tipos de reflexão um tanto diferentes, mas que têm em comum a preocupação com a fala, o estilo, o diálogo. É a linha que se reapropria de questões da antiga retórica e da poética e hoje compreende as teorias da enunciação, as teorias do texto e da conversação. Há ainda a análise de discurso, que não é outra linha, mas trabalha os confrontos entre as que existem. Ela se faz no meio das oposições existentes entre essas várias linhas. O que há de específico na análise de discurso é justamente ser uma forma de reflexão sobre a linguagem que não trabalha com regras e com a gramática, mas com sistemas de dispersão e com a determinação histórica dos processos de significação. É inegável, entretanto, que, embora todas essas linhas tenham sua importância, e o discursivo já tenha conseguido atualmente um certo prestígio, a primeira dessas linhas, a formalista logicista, ainda é dominante na linguística e continua a exercer sua influência sobre as outras. Funciona como uma espécie de coerção, como toda posição dominante, que procura evitar que, em outros lugares, se origine um saber diferente e relevante sobre o linguístico. A reflexão sobre a linguagem trabalha, assim, eternamente os seus limites, percorrendo as intrigas de seus confrontos. O ideal da linguagem metálica, supremacia do formalismo e da automação, afinal, roça de perto o nonsense, a dispersão e o equívoco da linguagem cotidiana que admite que nem tudo no homem pode ser uno e transparente. Aí reencontramos o Saussure dos anagramas, que sabia que a linguagem não é só ordem e princípio de classificação. Como o homem, ela também é feita de suas ilusões e de seus mistérios. E é isso, afinal, o que seduz. Indicações para a leitura. Estas sugestões têm como objetivo uma leitura que desenvolva certos conceitos e componha com mais unidade a visão geral da linguística. Começaria, então, pela obra que deu início à ciência da linguagem, o curso de Linguística Geral, São Paulo, Cultrix, 1970, de F. de Saussure. Em seguida, proponho a leitura de A Linguagem, São Paulo, Perspectiva, 1978, de L. Gelmslev, que dá ao leitor a visão mais típica da linguística estrutural. De Noam Chomsky, alguns livros já traduzidos, Linguagem e Pensamento, Rio de Janeiro, Vozes, 1971, e Aspectos da Teoria da Sintaxe, Coimbra, Armênio Editor, 1975, podem orientar o leitor no gerativismo. Nessa perspectiva, não se deve deixar de ler tanto a gramática gerativa, Belo Horizonte, Vigília, 1976, de Mário Perini, como Análise Sintática, São Paulo, Ática, 1984, de Miriam Lenly. O que é Linguística 75? As funções da linguagem estão exploradas em Linguística e Comunicação, de R. Jacobson, São Paulo, Cultrix, 1969. Para iniciar um contato com as teorias da enunciação, o melhor exemplar é a Benveniste com seus problemas de linguística geral e Campinas, Pontes, 1988. Pode-se seguir então pela pragmática lendo-se os Atos de Fala, Lisboa, Almedina, 1984, de J. C. Arley. O pensamento de Austin pode ser encontrado nas referências aos atos de linguagem feitas nos trabalhos de semântica argumentativa de O. Ducrot, Princípios de Semântica Linguística, São Paulo, Cultrix, 1977, e em Linguagem, Pragmática e Ideologia, São Paulo, o CITEC, 1980, de Carlos Vogt. Para uma iniciação em sociolinguística, há a publicação de Fernando Taralo, que tem como título A Pesquisa Sociolinguística, São Paulo, Ática, 1985. Também sob a forma de introdução a
no domínio da fonologia, no mundo da fala, São Paulo, Ática, 1985, de Eleonora M. Maia. No que diz respeito à análise de discurso, publiquei, entre outros, pela Brasiliense, A Linguagem e Seu Funcionamento, São Paulo, 1983, pela editora da Unicamp, As Formas do Silêncio, Campinas, 1992, e pela Pontes, Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos, Campinas, 2000. Sobre a história das ideias linguísticas no Brasil e sua relação com a constituição da nossa língua nacional, a Língua e Conhecimento Linguístico, São Paulo, Cortez, 2002. 76 Anipuxinelli Orlandi. Podemos ainda referir, do ponto de vista da introdução, os 3 volumes de Introdução às Ciências da Linguagem publicados pela Pontes Editores, Campinas, 2006, A Palavra e a Frase, Discurso e Textualidade, Linguagem, História e Conhecimento. E por aí afora. De citação em citação, há um acúmulo representativo de trabalhos em língua portuguesa, o que mostra que já há uma apreciável tradição de reflexão linguística no Brasil. Nesse sentido, não poderia deixar de indicar os Princípios de Linguística Geral, Rio de Janeiro, Acadêmica, ed. 1941, segunda ed. Revista e Aumentada, 1954, de Matoso Câmara, um linguista brasileiro que compôs uma obra consistente na reflexão sobre a linguagem. Quem sentiu que pensar a linguagem tem a ver com o homem e suas questões, ou mais que isso, com a própria vida, é só começar. O percurso pode ser longo e variado. Por isso mesmo, muito divertido. Sobre a autora. Nasce na Vila de Água Vermelha, município de São Carlos, estado de São Paulo. A linguagem se apresentou logo como um desafio no qual mergulhei inteiramente. No fio das questões sobre a linguagem, fiz um caminho que passou pela Faculdade de Letras de Araraquara, onde os estudos históricos e as teorias sobre a natureza do signo linguístico me prenderam a atenção. Posteriormente, fiz a pós-graduação em Linguística Indo-Europeia e Linguística Geral. Na USP não deixei de cumprir com prazer o percurso da tradição uspiana, estudar linguagem com os franceses, como leitora em Montpellier e como doutoranda em Paris. Esse contato fundamental tem marcado minha reflexão desde os estudos estruturalistas ortodoxos até as recentes análises em que uso o método da análise de discurso. 78 Anipuxinelli Orlandi. Aí reencontro a história e também a teoria e a política, agora não como algo que se acrescenta, mas como o próprio tecido da linguagem. Fui professora de Filologia e Linguística na USP de 1967 a 1978, e na Unicamp, a partir de 1979, no Departamento de Linguística, tendo me dedicado à análise de discurso e à história das ideias linguísticas. Na Unicamp, coordeno o Laboratório de Estudos Urbanos, LabEURB, primeira experiência institucional de saber a cidade por meio da linguagem. Sou coordenadora do curso de mestrado em Linguagem e Sociedade na Univas, MG, desde 2002. Coleção Primeiros Passos, uma enciclopédia crítica. Aborto, ação cultural, acupuntura, administração, adolescência, agricultura sustentável, AIDS, segunda visão, alcoolismo, alienação, alquimia, anarquismo, angústia, apartação, apocalipse, arquitetura, arte, assentamentos rurais, assessoria de imprensa, astrologia, astronomia, ator, autonomia operária, aventura, baralho, beleza, benzeção, biblioteca, bioética, bolsa de valores, brinquedo, budismo, burocracia, capital, capital internacional, capitalismo, ceticismo, cidadania, cidade, ciências cognitivas, cinema, computador, comunicação, comunicação empresarial, comunicação rural, comunidade eclesial de base, comunidades alternativas. Constituinte, conto, contracepção, contra a cultura, cooperativismo, corpo, corpolatria, criança, crime, cultura, cultura popular, darwinismo, defesa do consumidor, deficiência, democracia, depressão, deputado, design, desobediência civil, dialética, diplomacia, direito, direito autoral, direitos da pessoa, direitos humanos da mulher, documentação, dramaturgia, ecologia, editor, educação, educação ambiental, educação física, educacionismo, empregos e salários, empresas,
limpeza, energia nuclear, enfermagem, engenharia florestal, enologia, escolha profissional, escrita feminina, esperanto, espiritismo, espiritismo, segunda visão, esporte, estatística, estrutura sindical, ética em pesquisa. Etnocentrismo, existencialismo, família, fanzine, feminismo, ficção, ficção científica, filatelia, filosofia, filosofia da mente, filosofia medieval, física, FMI, folclore, fome, fotografia, funcionário público, futebol, gastronomia, geografia, geopolítica, gesto musical, golpe de estado, grafite, grafologia, greve, guerra, habeas corpus, herói, hieróglifos, hipnotismo, história, história da ciência, história das mentalidades, história em quadrinhos, homeopatia, homossexualidade, ideologia, igreja, imaginário, imoralidade, imperialismo, indústria cultural, inflação, informática, informática, segunda visão, intelectuais, inteligência artificial, yoga, islamismo. Coleção Primeiros Passos, uma enciclopédia crítica. Jazz, jornalismo, jornalismo sindical, judaísmo, justiça, lazer, legalização das drogas, leitura, lesbianismo, liberdade, língua, linguística, literatura infantil, literatura de cordel, livro, reportagem, lixo, loucura, magia, mais-valia, marketing, marketing político, marxismo, materialismo dialético, mediação de conflitos, medicina alternativa, medicina popular, medicina preventiva, meio ambiente, menor método, Paulo Freire, mito, moral, morte, multinacionais, museu, música, música brasileira, música sertaneja, natureza, nazismo, negritude, neurose, nordeste brasileiro, oceanografia, olimpismo, ONG, opinião pública, orientação sexual, Pantanal, parlamentarismo, parlamentarismo monárquico, participação, participação política, patrimônio cultural e material, patrimônio histórico, pedagogia, pena de morte, penas, periferia urbana, pessoas deficientes, poder, poder legislativo, poder local, política, política cultural, política educacional, política nuclear, política social, poluição química, pornografia, moderno, positivismo, pragmatismo, prevenção de drogas, programação, propaganda ideológica, psicanálise, segunda visão, psicodrama, psicologia, psicologia comunitária, psicologia social, psicoterapia, psicoterapia de família, psiquiatria alternativa, psiquiatria forense, punk, questão agrária, questão da dívida externa, química, racismo, rádio em ondas curtas, radioatividade, realidade, recessão, recursos humanos, reforma agrária, relações internacionais, remédio, retórica, revolução, robótica, rock, romance policial, segurança do trabalho, semiótica, serviço social, sindicalismo, sociobiologia, sociologia, sociologia do esporte, estresse, subdesenvolvimento, suicídio, superstição, tabu, tarô, taylorismo, teatro, teatro infantil, teatro nó, tecnologia, telenovela, teoria, toxicomania, trabalho, tradução, trânsito, transporte urbano, transexualidade, trotskismo, umbanda, universidade, urbanismo, utopia, velhice, vereador, vídeo, violência, violência contra a mulher, violência urbana, xadrez, zen, zoologia. Coleção Primeiros Passos, uma enciclopédia crítica. Você só existe dentro do mundo. O mundo só existe dentro da linguagem. O resto é mistério. O que delimita a relação das palavras e seus objetos? Como as línguas evoluem. Estudadas há milênios por gregos e hindus, questões como essas ganharam o estatuto de ciências apenas no início do século XX, pelas mãos do suíço Ferdinand de Saussure. Uma ciência que não se esgota em palavras. Cresce com elas. Áreas de interesse, letras, comunicação. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Primeira edição, 1986, segunda edição, 2009.
Coordenação editorial, Alice Kobayashi. Coordenação de produção, Roseli Sede. Diagramação, digitexto Buru e gráfica. Capa e ilustrações, Gilberto Miadaira. Revisão, Roseli Sede e Marcos Vinícius Toledo. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil. Orlandi, N. Puccinelli, 1942. O que é linguística? N. Puccinelli. Orlandi. 2. ed. São Paulo, Brasiliense, 2009. Coleção Primeiros Passos. 184, ISBN 978, 85, 11, 00125, 91. Linguística e título. I. Série 09, 015 11 CDD 410. Índices para catálogo sistemático. 1. Linguística 410. Editora e Livraria Brasiliense, Rua Mourato Coelho, 111 Pinheiros, CEP 05417 010 São Paulo, SP. www.editorbrasiliense.com.br. Sumário. Capa e contracapa. Saber e Poder, 7 ok. O que não é linguística, 10 Duas obras, 1 Saussure. Nenhuma publicação, 19 As muitas funções, 27 Chomsky, uma teoria científica explicativa, 37 O social e o cultural, 48 A análise de discurso, mais uma volta nos círculos, 58 Tecnologias da linguagem, um novo funcionamento, 62 Uma parada, 70 Final, 73 Indicações para a leitura, 74 Sobre a autora, 77 O homem procura dominar o mundo em que vive. Uma forma de ele ter esse domínio é o conhecimento. Esse é um dos motivos pelos quais ele procura explicar tudo o que existe. A linguagem é uma dessas coisas. Ao procurar explicar a linguagem, o homem está procurando explicar algo que lhe é próprio e que é parte necessária de seu mundo e da sua convivência com os outros seres humanos. Por que falamos? Para que falamos? Como falamos? Porque as línguas são diferentes. O que são as palavras? O que elas produzem? Essas questões tocam diretamente o homem, e ele tem procurado dar-lhes uma resposta. De posse desse saber sobre a linguagem, o homem tenta domesticar seus poderes e trazê-los para si. Será que consegue? 8 N. Puccinelli. Orlandi. Um interesse antigo e uma ciência moderna. A sedução que a linguagem exerce sobre o homem existe desde sempre. A gente pode observar esse fascínio de inúmeras maneiras, por meio da literatura, da poesia, da religião, da filosofia etc. Não faltam lendas, mitos, cantos, rituais, histórias e até polêmicas muito antigas que revelam a curiosidade do homem pela linguagem. Na Grécia Antiga, os pensadores estendiam-se em longas discussões para saber se as palavras imitam as coisas ou se os nomes são dados por pura convenção. Ou então mantinham calorosos debates sobre a própria organização da linguagem. Ela se organiza, perguntavam eles, de acordo com a ordem existente no mundo, seguindo princípios que têm como referência as semelhanças ou as diferenças. Também os antigos hindus são conhecidos pela sua agudeza no tratamento da linguagem verbal. Com a redescoberta do sânscrito, língua sagrada da Índia antiga, no século XIX, apareceram os sofisticados estudos de linguagem que os hindus tinham feito em épocas muito remotas. Os motivos pelos quais eles se interessavam pela linguagem eram religiosos, estabelecer pela palavra uma relação íntima com Deus, mas nem por isso seus estudos eram menos rigorosos. Na Idade Média, a reflexão sobre a linguagem teve nos modistai uma de suas manifestações. O que é linguística? 9. Relevantes. Eles procuraram construir uma teoria geral da linguagem, partindo da autonomia da gramática em relação à lógica. Consideram, então, 3 tipos de modalidades: modus, manifestados pela linguagem natural, o modus essendi, de ser, o intelligendi, de pensamento, e o significandi, de significar. Há um número enorme de fatos que mostram essa atenção que os homens de diferentes épocas sempre dedicaram à linguagem.
Mas é só com a criação da linguística que essas manifestações da curiosidade do homem tomam a forma de uma ciência, com seu objeto e método próprios. A linguística é uma ciência recente, inaugurou-se no começo do século XX. Não foi sem dificuldades que a reflexão sobre a linguagem conseguiu se impor como ciência. Para isso, teve de demonstrar o apuro de seu método e a configuração precisa de seu objeto. A linguística definiu-se, com bastante sucesso entre as ciências humanas, como estudo científico que visa descrever ou explicar a linguagem verbal humana. Dada a nossa tradição escolar, há uma